E olha, mais de 650 mil crianças de até 5 anos deixaram a escola entre 2019 e 2021. O dado foi divulgado na primeira etapa do censo escolar. O Anthony Wells traz os detalhes para a gente desse levantamento do censo. É muita criança que infelizmente deixou de frequentar a escola por conta aí de toda a restrição, a dificuldade diante da pandemia. Bom dia para você, Anthony. Pois é, Marcela, muita gente, viu? Bom dia para você, para o Daniel, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no live. Esse censo escolar detalha como a crise sanitária impactou e muito a educação no Brasil. Então, esse número que você acabou de citar agora, de mais de 650 mil alunos, 650 mil crianças de até 5 anos de idade que deixaram as escolas, esse número corresponde a uma queda de mais de 7% em relação a todas as matrículas da educação infantil. E para vocês terem uma ideia, no ano passado foram contabilizadas quase 47 milhões de matrículas em todas as etapas da educação. Quase 630 mil matrículas a menos que no ano anterior, em 2020. Esse censo escolar informa que a rede municipal atende a maioria dos alunos, seguida pela rede estadual e depois a rede privada. E foi justamente na rede privada onde tivemos a maior redução de alunos matriculados, né? Entre 2019 e 2021, tivemos uma redução de mais de 20% nas matrículas, isso na rede particular. Já nas creches, a redução de alunos matriculados foi de 9%. Antes de devolver para vocês, só reforçando que não tivemos só reduções nas matrículas, mas tivemos também alguns aumentos em algumas etapas do ensino, né? Então, entre 2020 e 2021, tivemos um acréscimo de 53 mil alunos no ensino fundamental e as matrículas aumentaram 3% no ensino médio. Eu converso com vocês ao vivo de uma escola estadual na Zona Norte aqui de São Paulo. As aulas na rede estadual serão retomadas no dia 2 de fevereiro, ou seja, amanhã, como vocês podem observar, salas de aula já estão prontas por aqui. Lembrando que o estado de São Paulo é um dos estados que vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos alunos na rede pública. Volto com vocês. Valeu, Anthony. Muito obrigado pelas suas informações. É um assunto importantíssimo e que a gente já vai repercutir agora com um especialista em educação, quem vai conversar com a gente sobre esse cenário da queda nas matrículas nos últimos anos é a Priscila Cruz, cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, primeiro estava muito sumida do Live CNN, vou começar com um protesto aqui, viu? Bom dia. Não, protesto nenhum, bom dia. Uma alegria estar com vocês. Marcela, também muito bom, tá? O Daniel, vocês da CNN sempre aí, sempre na luta pela educação com a gente. Muito bom. Priscila, a gente pode atribuir essa evasão escolar apenas à pandemia? Quais outros fatores contribuíram para a gente ter tanta criança deixando as salas de aula? Nessa etapa, né, nessas duas, tanto creche quanto pré-escola, né, que conformam a educação infantil, a gente teve essa queda por conta das aulas remotas, que de fato para essa faixa etária faz pouco sentido, quer dizer, a gente já teve muitas dificuldades para garantir aulas remotas no fundamental, no ensino médio, né, para os alunos mais velhos. Para esses alunos novinhos, realmente a aula remota faz pouquíssimo sentido, uma dificuldade muito grande das famílias de manter as crianças conectadas, mesmo na rede privada, muita dificuldade, então tem a ver com as aulas remotas. Mas também teve a ver com a queda no rendimento das famílias dessa classe média que com muito custo coloca seus filhos nas escolas particulares. Então, durante a pandemia, com pouca aula remota, que de fato não fazia muito sentido, muitas famílias decidiram tirar os seus filhos da creche ou da pré-escola e assumir essa tarefa dentro de casa, cuidar do seu filho, etc., né? Adiando a ida para a escola mais para frente.
É, claro que também, né, tem muitos pais, mães que nesse momento de pandemia, como você bem falou, a aula remota não faz sentido, né, na educação infantil, né, o aprendizado ia ficar muito comprometido. Agora, Priscila, bom dia para você primeiro. O que isso significa as crianças, né, que saíram, que não estão frequentando a escola nessa faixa etária? Porque a gente fala assim, mas não tem alfabetização, não tem um conteúdo relacionado, enfim, a esse tipo de aprendizado tão profundo, mas tem um outro tipo de aprendizado, né? Exatamente, Marcela. Olha, primeiro a gente precisa diferenciar creche de pré-escola. Tem um primeiro aspecto que creche não é obrigatória, né? Então as famílias elas não são obrigadas a matricular seus filhos nas creches. Até porque, do 0 aos 3 anos, as famílias conseguem fazer um trabalho, ter um cuidado com essas crianças. Claro que aqueles que precisam trabalhar, que não podem ficar ali no dia a dia com os seus filhos, a creche é muito importante e promove uma série de desenvolvimentos que são fundamentais para a trajetória escolar e para a trajetória de vida dessas crianças. Mas a pré-escola, a partir dos 4 anos, a família, e aí a gente tem uma legislação própria para isso, a família ela tem obrigação de matricular essa criança e os municípios, que são os que cuidam dessa etapa de ensino, eles são obrigados a garantir a vaga. Então, para aquelas famílias que retiraram seus filhos das escolas, seja particulares ou públicas, e não matricularam os seus filhos ainda, é importante que saibam que essa matrícula, a partir dos 4 anos de idade, dos 4 aos 17 anos, é uma matrícula obrigatória e tem, inclusive, consequências legais caso a família não matricule seu filho. Em termos de desenvolvimento, você tem toda a razão, Marcela, a gente tem que falar aqui de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, emocional, desenvolvimento físico. Esses múltiplos desenvolvimentos, eles são garantidos por uma boa escola, seja na creche, que não pode ser aquela creche que infelizmente a gente ainda tem no Brasil, a gente tem que lutar contra, que é aquela creche que simplesmente coloca a criança numa cadeirinha olhando para um teto branco. Isso não é creche de qualidade. A creche de qualidade, ela tem leitura, ela tem esporte, né? Tem prática de física, de atividade física, tem muita contação de história, tem teatrinho, tem brincadeiras, né, que é basicamente como a criança aprende quando ela é muito pequenininha. E depois na pré-escola a mesma coisa, tem trabalhos intencionais para garantir que depois essa criança consiga aprender ao longo de toda a vida. Se tem uma área que a gente tem muita evidência no Brasil e no mundo, é o impacto dessa etapa de vida de todos nós, né? Todos nós passamos por isso, mas essa etapa de vida da criança para o seu desenvolvimento futuro. E a escola, ela é um lugar privilegiado para garantir esses múltiplos desenvolvimentos. Então fica aqui também um apelo para as famílias, né? A gente teve essa queda nas matrículas, de certa forma até compreensível, a gente tem que entender as razões das famílias, mas é importante que todas elas retomem, né, façam a matrícula e garantam que seus filhos frequentem a escola a partir desse ano, e a escola presencial, né, que a gente consiga garantir a reabertura das escolas em todos os municípios, em todos os estados. Priscila, quando eu vi esse número, eu já pensei ali direto em outro grupo, que são dos adolescentes, as pessoas que já têm uma idade até de trabalhar. A gente já tem um problema no nosso país da evasão escolar, muito também pela necessidade social, econômica das famílias, principalmente as mais vulneráveis. O que, né, reflete lá no futuro, no mercado de trabalho, no acesso a cargos de liderança. A pandemia e também a questão social, econômico-financeira por conta da pandemia. A gente pode esperar dados ainda piores com esse público mais jovem em comparação às crianças, esses dados de evasão escolar ainda mais preocupantes? Perfeito, Daniel. Você tem toda a razão. O que foi divulgado ontem pelo INEP foi uma primeira etapa do censo. A gente vai ter uma nova divulgação mais adiante, em que esses dados da evasão eles já estarão tabulados e consolidados para conhecimento público. A gente ainda não tem assim, o número definitivo da evasão e, de fato, preocupa a evasão nessa faixa etária da juventude, no ensino médio, que a gente sabe, como você bem disse, muitos para poder complementar a renda das suas famílias. A gente tem um crescimento da pobreza, da fome, inclusive no Brasil. Isso tudo cria uma pressão para que os jovens passem a trabalhar.
O que esse censo mostra, que aí é a boa notícia, que eu acho também importante a gente falar das boas coisas que acontecem no Brasil, é que mesmo durante a pandemia, esse momento tão difícil, as matrículas em tempo integral, nas escolas que oferecem tempo integral, uma educação integral, essas matrículas elas foram aumentando ao longo do tempo, inclusive durante a pandemia. Então, elas dobraram de 2017 para 2021, de 8% para 16% das matrículas de 2017 para 2021. Então, mesmo com esse período muito difícil, os governadores, que são os responsáveis pelo ensino médio, eles fizeram esse esforço de ampliar e garantir escolas de tempo integral para a juventude brasileira. E para falar sobre soluções, já que uma parte dos jovens vai evadir, né, ou está em vias de evadir por conta da complementação na renda, um caminho que a gente precisa trilhar muito fortemente no Brasil e acabar com ainda vestígios de preconceito que tem em relação a isso, é o da educação profissional. A educação profissional que atrela a educação com o mercado de trabalho pode dar um novo sentido, principalmente para esses jovens que já estão ali em vias de começar uma carreira, em vias de começar um trabalho ainda no ensino médio. Priscila, eu estava conversando nesse final de semana aqui ao vivo com a Cláudia Costin, especialista em educação, e a gente conversava sobre o efeito, né, da devastação do ponto de vista de ensino nas crianças, de uma forma geral, por conta da pandemia. E aí eu até questionei, falei, nossa, mas a gente já não devia estar fazendo e recuperando esse tempo perdido, se é possível que isso seja feito, mas pelo menos amenizando esse impacto. E aí ela ressaltou que em algumas escolas públicas, inclusive, né, esse reforço estava sendo feito. Aí eu te pergunto, esse movimento, ele é muito tímido, como você consegue observar por aí, e o que a gente pode fazer a partir de agora, né? A gente tem uma heterogeneidade muito grande em termos de gestão, de capacidade de gestão no Brasil. A gente tem municípios que têm uma ótima gestão educacional e conseguem fazer que, inclusive, o recurso do Fundeb, que foi ampliado e que foi melhor redistribuído pelo país, ele sabe fazer um bom uso desse novo recurso que começou a chegar nos municípios, principalmente os municípios mais pobres. Nessas localidades, o reforço, né, reforço e recuperação, a ampliação do turno, então o aluno ele estuda de manhã, mas ele permanece à tarde nesse processo de recuperação e reforço, ou até mesmo ampliação para o tempo integral, né, muitas redes, por exemplo, Sobral, que é sempre um município muito citado, mas é um município citado não é à toa, né, e ele realmente é um município que tem apontado. Sobral começou logo no começo da pandemia, eles perceberam que a forma de recuperar o ensino dessas crianças todas, mesmo sem saber ainda muito bem quanto tempo ia durar a pandemia, eles rapidamente se organizaram para priorizar a ampliação das matrículas em tempo integral. E hoje, Sobral conseguiu avançar bastante e atende muito mais crianças em tempo integral do que atendia 2 anos atrás. Então, a gente tem redes muito bem geridas no país. Por outro lado, a gente tem redes que permaneceram com escolas completamente fechadas, não reabriram nem quando havia respiro pandêmico, né, no meio da pandemia, para essa reabertura. Ensino remoto completamente ou inexistente ou insuficiente. As aulas síncronas, que são as aulas que são ao vivo e que a criança consegue interagir com os professores, a gente viu nesse censo que uma parcela muito pequena, por volta de 10% apenas dos municípios conseguiram realizar aulas síncronas. O resto foi atividades por WhatsApp, aulas gravadas, que aí vão realmente desengajando o aluno ao longo do tempo. Para a gente poder melhorar e recuperar essa aprendizagem toda, recompor essa aprendizagem, o Brasil vai precisar seguir agora um caminho tanto de continuidade de algumas políticas públicas, que o Brasil já vinha conduzindo. Então, por exemplo, o modelo cearense, em que o Estado apoia os municípios eles têm maior fragilidade no país. Então, os estados apoiarem os municípios para garantir alfabetização, aprendizagem, etc. O modelo de Pernambuco de ensino médio, o modelo do Espírito Santo de gestão escolar e de gestão de rede. Então, a gente tem muitas boas experiências no Brasil. O Todos pela Educação
estuda e coloca essas experiências, faz o registro dessas experiências para que todo mundo saiba exatamente o que precisa ser feito. E também tem as novas políticas, né? Marcela, Daniel, a gente precisa ter uma educação infantil agora que chegue a todas as crianças, com os centros de desenvolvimento infantil. A gente precisa ter uma nova formação de professores. Hoje, os professores ainda são formados no Brasil à distância. Então, quer dizer, como que a gente pode permitir e tolerar que professores façam pedagogia ou licenciatura à distância? Então, tem uma série de políticas que precisam ser melhoradas, outras continuadas, aperfeiçoadas, mas esse plano que tem muita base nas evidências está aí, Marcela. Eu acho que os especialistas eles discordam assim de detalhes, mas assim aquilo que é o essencial, existe muito consenso no Brasil. O que a gente precisa ter é governos que decidam fazer isso, tirar do papel e colocar isso em prática, decisão política, boa gestão, porque com isso a gente consegue avançar. O Brasil ele não é um fracasso na educação, a gente vem conseguindo ao longo dos anos alguns ganhos, mas a gente agora precisa fazer isso para todo mundo, até porque a desigualdade aumentou muito durante a pandemia, a gente precisa ter agora um esforço duplicado, triplicado nos próximos anos para poder olhar especificamente para esse aluno mais pobre, recuperar a sua aprendizagem e garantir que ele tenha oportunidades de ter uma vida melhor. Agora, a gente está vivendo um ano de eleições, esse é um bom ano para todos nós aqui refletirmos em relação àquela o nosso instrumento muito poderoso que é o voto e realmente dar o nosso voto para aqueles que estão dispostos a seguir as evidências e as boas políticas públicas, porque dá para melhorar sim, mas precisa de decisão política. Certeza. Sempre muito bom tê-la aqui com a gente, esclarecendo aí o cenário da educação no país e apontar aí possíveis saídas. Priscila Cruz, presidente, cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação. Muito obrigada, um ótimo dia para você e até uma próxima. Vou cobrar você mais cedo esse retorno, viu? Pode cobrar, Daniel. Estou aqui à disposição de vocês. Um abração, Marcela, Daniel, um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, Priscila.